Olá, aqui é José Almeida Júnior, escritor, dando continuidade à série de vídeos sobre a relação de Machado de Assis com grandes escritores da literatura brasileira. Hoje nós vamos falar de Lima Barreto e Machado de Assis. Mas antes eu quero fazer aqui um convite para quem for ao Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Eu vou fazer duas mesas, uma na sexta, dia 6 de setembro, e outra no sábado, dia 7. A primeira vai ser no stand da Amazon, na KDP. Vou fazer um bate-papo com meus amigos Aline Bey e Marcelo Maluf. No dia seguinte, no sábado, às 11 horas, eu vou fazer uma mesa com a grande Conceição Evaristo e com o professor Eduardo de Assis Duarte. Esse evento vai ser na programação principal da Bienal, vai ser no Café Literário. Então eu quero deixar aqui o convite para quem estiver no Rio de Janeiro, quem for de fora e também for visitar a Bienal, que passe lá para prestigiar os nossos eventos. Eu quero mostrar para vocês também uma resenha que saiu no caderno Aliás do Estadão, no domingo retrasado, do meu livro Homem que Odiava Machado de Assis. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para vocês lerem essa resenha. Eu tive uma grande honra e alegria, porque quem escreveu essa resenha foi a pesquisadora pós-doutora pela USP, Ieda Lebenstein. Eu já falei aqui no canal algumas vezes do livro que ela organizou junto com o professor Hélio de Seixas Guimarães. O livro Escritor por Escritor, Machado de Assis segundo seus pares, publicado pela imprensa oficial do Estado de São Paulo. Inclusive esse livro foi uma das principais fontes de pesquisas do vídeo de hoje. Eu acho que a resenha dela, da Ieda, conseguiu captar bem o espírito do livro. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês lerem a resenha completa. O jornalista Cláudio Soares tem uma definição interessante a respeito da relação de Machado de Assis e de Lima Barreto. Ele diz no prefácio dessa edição aqui da Nova Fronteira que, ao contrário de Machado de Assis, Lima Barreto tentou se impor como um escritor negro, como um autor negro, e não apesar de negro. Essa é uma definição forte, que muitos não concordam, mas eu acho que mostra um pouco do espírito da divergência entre esses dois grandes escritores da literatura brasileira, que tiveram uma origem humilde e bem parecida, né? Assim como Machado de Assis e Lima Barreto era mestiço, os dois ficaram órfãos de mães muito cedo, os dois moraram no subúrbio do Rio de Janeiro. Uma das grandes diferenças é que a infância de Machado de Assis chegou a ser um pouco mais pobre do que a de Lima Barreto, né? Cujo pai era um funcionário público, né? O pai era tipógrafo e a mãe era professora. Então ele tinha uma condição um pouco melhor do que Machado de Assis. Inclusive ele teve acesso a uma educação formal que Machado de Assis não pôde ter, né? Machado de Assis foi essencialmente autodidata. Essas semelhanças de origem fizeram com que as comparações entre os dois escritores fossem inevitáveis. Principalmente porque a geração de Lima Barreto foi a que sucedeu imediatamente a de Machado de Assis. A morte de Machado deixou um vácuo, porque não tinha um grande escritor à altura para substituí-lo, né? O Joaquim Nabuco se firmou como um grande memorialista. Euclides da Cunha morreu no ano seguinte ao de Machado, né? Ele morreu em 1909. Então esse peso desse novo prosador caiu nas costas justamente de Lima Barreto. Quando Machado morreu em 1908, Lima Barreto tinha 27 anos. Ele já começava a escrever alguns textos para a revista Fonfon. Mas o seu primeiro romance, Recordações do escrivão Isaías Caminha, seria publicado só no ano seguinte, né, em 1909. E não há um registro histórico de que tenha havido um contato direto entre Machado e Lima Barreto. Apesar de origem parecida, a literatura de Lima Barreto se diferencia bastante da produzida por Machado de Assis. Enquanto Machado de Assis escreve de um ponto de vista um pouco de cima, como diz Robert Schwartz, né? Do ponto de vista da aristocracia, Lima Barreto tenta retratar a pequena burguesia dos subúrbios cariocas. Lima Barreto também usa uma linguagem mais próxima das ruas do que a de Machado de Assis. A comparação entre os dois escritores começou principalmente depois da publicação da principal obra de Lima Barreto, Triste Fim, de Policarpo Quaresma.
José Oiticica disse que Lima Barreto era um Machado de Assis sem correção gramatical. Essa ideia de Lima Barreto como um Machado de Assis com escrita um pouco menos refinada, uma escrita mal acabada, além de outras comparações desfavoráveis, foi constante na carreira de Lima Barreto. Dos poucos que não fizeram a mesma crítica foi Austrégésilo, de Ataíde, né, que em 1921 publicou um texto comparando os dois escritores, mas dessa vez ele favoreceu mais Lima Barreto do que a Machado de Assis. Lima Barreto ficou muito lisonjeado com o elogio de Austrégésilo e mandou uma carta-resposta agradecendo. E eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Está aqui nesse livro também, ó, escritor por escritor Machado de Assis. Gostei que o senhor me separasse de Machado de Assis. Não lhe negando os méritos de grande escritor, sempre achei no Machado muita secura de alma, muita falta de simpatia, falta de entusiasmos generosos, uma porção de cestros pueris. Jamais o imitei e jamais me inspirou. E assim segue a carta, eu li apenas o trecho mais forte para vocês. Lima Barreto não escrevia muito a respeito de Machado de Assis, embora comentasse muito com seus pares sobre Machado. Um dos registros foi publicado na revista ABC em 1919. Esse texto também está escrito, tá aqui nesse livro Escritor por escritor do Machado de Assis. Aqui Lima Barreto é bem sarcástico no discurso de Pedro Lessa, ministro do STF, membro da Academia Brasileira, na posse de Alfredo Pujol. Né? Alfredo Pujol foi o primeiro biógrafo de Machado de Assis e por isso mesmo ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. E Lima Barreto, bem incisivo, escreveu um texto a respeito do discurso de posse e da relação com Machado de Assis. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Machado era um homem de sala, amoroso das coisas delicadas, sem uma grande, larga e ativa visão da humanidade e da arte. Ele gostava das coisas decentes e bem postas, da conversa da menina prendada, da garridice das moças. Quem inventou esse negócio de humoristas ingleses para ele foi o grande José Veríssimo, que admirava com toda razão Machado de Assis, mas eu sei bem por que ele inventou essa história. Vejam como Lima Barreto era incisivo na crítica dele a Machado de Assis, né? E por isso mesmo, ao contrário do Machado, que era bem mais comedido, né? O Lima Barreto pagou seu preço, né? Ele era militante de questões políticas, sociais, raciais, né? Então ele tem o preço a assumir essas causas e ele assumiu esse preço. Ao contrário de Machado de Assis, ele não teve um grande reconhecimento em vida. Em determinado momento da vida dele ele virou alcoólatra, assim como o pai, né? Foi internado no hospício. Quando morreu, ele foi enterrado no mesmo cemitério de Machado, o cemitério São João Batista, do Rio de Janeiro, mas bem longe daquela pompa do enterro do Bruxo do Cosme Velho. Machado de Assis e Lima Barreto tiveram trajetórias literárias bem distintas, mas os dois, sem dúvida, são dois dos maiores escritores da literatura brasileira. Carlos Drummond de Andrade tem um texto em que ele diz que não entende por que, para exaltar Lima Barreto, é preciso diminuir Machado de Assis. Drummond diz que os dois são indispensáveis e merecedores de todo respeito. São dois gigantes da literatura, são dois gigantes da prosa. E quanto a essa questão da suposta ausência de militância de Machado de Assis na questão racial, Drummond diz que o conto Pai contra Mãe vale muito mais do que 3 manifestos abolicionistas. Sábias as palavras de Carlos Drummond de Andrade, ao reconhecer a grandeza dos dois, né? E principalmente a de Machado de Assis, rebater essas críticas de que Machado de Assis era alheio a questões sociais e políticas. Então subscrevo completamente as palavras do poeta. É o grande erro falar que Machado de Assis foi alheio a essas questões políticas. A crítica e a ironia fina machadiana estão lá na sua obra, né? Basta ler com uma lente de lupa para encontrar ali todas as mazelas do Brasil, da questão racial, da questão dos agregados.
E eu ainda vou fazer aqui um vídeo para o canal sobre esse equívoco que vem sendo passado de geração a geração, de que Machado de Assis foi um escritor alheio às questões políticas, sociais e raciais. Mas no próximo vídeo o tema será outro. Eu vou falar aqui da relação de Machado de Assis e Euclides da Cunha. Vocês vão conhecer também as crônicas que Machado de Assis publicou nos jornais, na época em que Antônio Conselheiro começava a ser conhecido no Sul, né? E as crônicas também de quando iniciou a Guerra de Canudos. Então vou pedir aqui de novo para vocês se inscreverem no canal, ativem o sino de notificação, deixem também aqui a sua curtida, que é muito importante, e compartilhem o vídeo com amigos e nas redes sociais. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima.